Eu vou falar sobre o serviço do Workspaces. O que é o Workspace? É como você pode criar estações de trabalho virtuais. Não estou falando de servidores, tá? Estou falando de estações de trabalho. Por exemplo, você pode criar a sua estação de trabalho Windows 10 aí, ou Windows 7 virtualmente. Nós vamos fazer isso aqui na prática. Aí você vai pensar, tá, mas como que eu vou acessar essa... Eu vou precisar de um sistema operacional local, Leandro, para acessar esse meu Windows 10 que vai estar lá na Amazon, esse é meu Workspace. Sim, mas você pode usar, por exemplo, um Chromebook, uma máquina com Linux que só carregue a aplicação. Eu vou mostrar isso aqui na prática, tá? Você só precisa de uma aplicaçãozinha para subir isso. Existem aqueles Team Clients, eu não sei se todo mundo conhece, que são como computadorzinhos pequenos sem sistema operacional, com um sistema operacional bem pequeno, onde você consegue dali abrir a sua Workspace. Eu vou falar aqui um pouco das definições de preço, como funciona a parte de precificação dessas workspaces. Bom, galera, então a definição de preços dessas workspaces, tá? Como todo serviço da AWS, a gente tem aqui, ó, sempre na guia dos serviços, a gente tem a definição de preço de como funciona. Ela tem duas formas de ser faturada, essas workspaces. Ela tem duas formas de você trabalhar com ela. Você pode trabalhar tanto com ela ligada 24 horas por dia, ou você pode trabalhar com ela num formato que essa instância, quando você estiver ocioso, ela desliga. E aí, quando você for reconectar, ela liga novamente. Mas nesse momento que ela desliga e ela liga novamente, ela não perde todas as configurações. Vocês conseguiram entender isso? Então, assim, ó, a gente tem duas formas de trabalhar com essas workspaces. Eu posso deixar ela ligada 24 horas por dia, ou eu posso fazer uma configuração para que, se eu ficar com ela, por exemplo, ocioso por 1 hora, ela vai desligar. E nesse momento que ela desliga, eu não vou pagar por ela. Só que daí, quando eu for reconectar nela, ela vai ligar novamente. No momento que ela liga novamente, ela não vai iniciar do zero, como se o Windows tivesse desligado. Ela congela e volta com o que você estava aberto. Então, é uma forma já de você economizar utilizando esse serviço. É claro que ela demora um pouco mais, né? Porque ela tem que subir ali, mas é uma forma de você economizar, porque o tempo que você não estiver utilizando, ela vai desligar, é bem interessante. Como que funciona o nível de gratuidade da Workspace na AWS? Você consegue utilizar ele por 40 horas durante 2 meses. Então, você tem 2 meses para utilizar 40 horas dessas Workspaces de forma gratuita. Então, se você precisa fazer um teste de algum usuário e tal, você pode utilizar. Isso significa que você pode utilizar 20 horas no mês e 20 horas no outro mês. Então, por 2 meses, você tem isso aí para utilizar de forma gratuita. Então, isso você tem que utilizar daquela forma que eu falei, que ela fica... Quando você para de usar, ela desliga. Então, esse é o free tier que a gente tem. Eu vou mostrar isso aí na prática aqui para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho os tipos de workspaces que existem. Tá? Então, não está disponível em todas as regiões, tá? Essas workspaces não estão disponíveis em todas as regiões. A galera aí que está iniciando agora vai ficar um pouco perdido o que é região e tal, mas tem vários vídeos meus aí no YouTube explicando, então não vou falar aqui de novo. Tá? Então, por exemplo, aqui na região da Virgínia, uma opção com Linux, tá? Vamos colocar um pacote com Linux. Se você utiliza Linux nas suas estações de trabalho, então, se você quer criar uma workspace com Linux em vez de Windows, você vai pagar $7,25 mais 17 centavos por hora utilizada. Então, você tem um start lá de $7,25 mais 17 centavos por hora. Então, isso aqui dá mais ou menos algo em torno de $21 aí por mês. Isso aqui é uma instância com uma vCPU e 2 GB de memória, um volume raiz de 80 GB e 10 GB disponíveis para o usuário. E aqui nós temos outros tipos, vários tipos de workspace. Aqui nós temos com o pacote Windows. Então, por exemplo, a mesma workspace com Windows, você pode ver que ela fica um pouquinho mais cara por hora. Aí você vai perguntar, tá, Leandro, por que com Windows, com Linux, custa 17 centavos por hora e com o Windows ela vai me custar 22 centavos? Por que eu pago 5 centavos a mais por hora? Aqui a gente está pagando licença de sistema operacional, que é uma coisa que o Windows cobra, né? Então a gente tem que pagar essa licença. Então, o licenciamento do sistema operacional a gente precisa pagar. E como eu falei, nós temos vários tipos de workspaces, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, para a parte gráfica, quem trabalha com a parte gráfica, a gente tem uma workspace aqui que tem 16 vCPUs e 122 GB de memória e uma GPU e memória de vídeo de 8 GB. É claro que ela tem o seu preço, né? Ela vai custar aí algo em torno de $999 por mês. É uma grana, mas
Às vezes, se você utiliza isso aí apenas 2 horas por mês, vamos pensar, quanto custaria uma estação de trabalho com essa configuração? É uma fortuna. Para você comprar o seu desktop, eu preciso de um desktop com essa configuração e tal, porque eu trabalho com renderização de imagens e eu preciso dessa configuração. Beleza. Quanto vai custar um desktop desse aí? Alguém tem ideia de quanto custa um desktop desse aí para você comprar hoje? Com 16 vCPU, 122 GB de memória? E ainda com memória de vídeo de 8 GB. Se eu usar isso aí 2 horinhas por mês, eu vou pagar $66 mais $22. Então eu vou pagar $100 e eu não preciso comprar essa workspace. Então, se eu utilizo ela pouco por mês, de repente vale mais a pena eu usar essas horas que eu preciso utilizar aqui na nuvem. Então, eu não estou dizendo aqui que sempre vale a pena você usar o workspace. Não estou falando, agora joguem as suas estações de trabalho tudo no lixo e vamos todo mundo usar o Workspace. Eu não estou falando isso. Mas existem vários casos que utilizam Workspaces. E aqui na próprio site da AWS, eles mostram alguns cases que utilizam essas Workspaces, tá? Então, essa aqui é a definição de preço. Tem todas, eu não vou entrar em detalhes uma por uma, que só se repete. Dependendo da região, você vai pagar mais caro também ou mais barato. Vai depender da região que você quer utilizar. Então, o que a gente precisa saber é isso aí. Para quem não conhece, essa aqui é a famosa console da AWS, onde tem toda a lista de serviços. Eu não vou chegar nem perto de falar um por um desses aqui, que são muitos serviços. Cada dia que eu olho para essa console, tem um serviço diferente. Então, é muita coisa. E hoje nós vamos falar aqui, da parte de computação para o usuário final. Então, a gente tem aqui o WorkDocs, o WorkLink, o Workspace, o WorkMail não está aqui em cima, aplicativos empresariais, o WorkMail. E a gente vai falar desse carinha aqui, que é a Workspace. Bom, eu já tenho uma Workspace criada. Leandro, por que tu criou essa Workspace? Porque eu vou fazer um ao vivo aqui e vai que dá alguma coisa errada, né? Não, tô brincando. Eu criei porque quando a gente for criar pode demorar um pouco, e para agilizar eu já tenho uma criada, mas eu vou criar uma do zero aqui bem igual. Você pode ver que aqui no lado, a primeira coisa que a gente tem é essa parte de diretórios. Para quem não viu, essa semana, acho que foi na terça-feira, eu coloquei um vídeo no YouTube, onde eu ensino a criar um controlador de domínio. Eu ensino como criar um AD na nuvem. Para quem não sabe, AD é um controlador de domínio da Microsoft lá, então eu crio um AD Microsoft mesmo, na nuvem da AWS, e lá eu faço toda a centralização dos meus usuários. E para você criar um workspace, você precisa ter esse controle desses usuários. Então você pode utilizar um domínio AD, mas tem vários outros aqui dentro do Directory Service, que é o Directory Service, que é onde a gente cria os domínios. Você tem alguns outros, tipo Samba, onde é muito mais barato. Mas beleza, não vou entrar nesse detalhe, como eu falei, tem um vídeo aí no YouTube ensinando a criar o AD. Bom, então vamos lá, vamos criar nosso Workspace. Eu já tenho o meu Directory Service criado, eu vou aqui em Workspace, e vou em Launch Workspace, botãozinho azul ali em cima. Então, por que eu falei que eu preciso ter um Directory Service criado? Porque ele vai me perguntar aqui quem é o meu diretório, né, de usuários. Se eu não tiver, eu posso criar um por aqui, como eu já tenho, eu não vou fazer isso novamente. Então aqui, ele pergunta se eu quero criar um usuário no meu controlador de domínio, eu posso criar um usuário direto por aqui, eu já tenho o meu usuário criado, já fiz isso no vídeo anterior, tá lá criado. Eu só vou vir aqui e dar um show ao users, então aqui é os usuários que eu tenho criado no meu controlador de domínio, tá lá, ó. E eu vou usar esse usuáriozinho aqui, ó, Leandro. Então é um usuário que eu criei no meu controlador de domínio, no vídeo anterior, que está aí no YouTube para você assistir depois. Se você não assistiu, até essa parte aqui você vai ver ele depois. Beleza? Então aqui eu já peguei o usuário que eu vou utilizar na minha workspace. Eu vou adicionar esse usuário. Eu posso adicionar 20 usuários aqui, tá? Nessa workspace. Mas beleza. Vou botar só esse aqui que é o que eu tenho. Vou avançar. E aqui é o momento que eu escolho qual é a configuração que eu quero para minha workspace. E você pode ver que eu já tenho aqui. Eu esqueci de mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na definição de preço para a gente ver se tem isso aqui. Voltei na definição de preço. Aqui embaixo eu tenho uma opção, se eu já quiser, ele já vem com algum pacote de aplicativos padrão instalado, por exemplo, Internet Explorer, Firefox e o 7Z. Mas eu posso ter um pacote de aplicativos Plus, que é o quê? Microsoft Office, Business Security, um antivírus da Trend e os outros utilitários. Então, se eu já quiser que a minha workspace venha com Office, licenciado, com antivírus, eu vou pagar mais $15 adicionais por mês. Então, eu não preciso mais comprar licença de Office nem de antivírus. Eu pago ela como serviço aqui
por mês. Beleza? Então, na hora que eu for escolher qual é a minha workspace, eu vou definir, eu posso escolher aqui, ó, a Standard com Windows 7 e Office 2010, Office 2013, Office 2016, o Office que eu quiser. Eu já pago isso, eu já tenho isso licenciado. Eu vou escolher aqui, ó, como a minha máquina é Windows 10, eu vou botar um Windows 7, só para a gente diferenciar na tela, vou usar Free Tier aqui, ó. Windows 7 Free Tier. Então, a AWS mostra para você. Então, se eu utilizar aqui essa versão, eu vou estar utilizando uma versão Free Tier. Eu poderia usar Linux, mas aqui nós vamos fazer o Windows. Beleza? Então, eu escolhi qual é a workspace que eu quero. Aqui ele vai perguntar o idioma, só temos em inglês, né? Até mesmo porque eu estou lá na Virgínia, criando isso aqui lá na Virgínia. Aqui os meus volumes, tá? Então aqui eu poderia também mudar o sistema operacional e tal. Aqui os meus volumes, o tamanho do meu disco de root, o tamanho do meu volume de usuário, eu vou deixar padrão mesmo, não vou mudar nada. Next. E aqui entra a parte que eu falei da forma que ela vai rodar a sua workspace. Ou sempre ligada, que seria essa primeira opção aqui, ó. Então eu vou ter acesso instantâneo, ela vai estar sempre ligada. Ou auto-stop. E aí eu defino o auto-stop em quanto tempo que eu quero. Então eu vou deixar aqui auto-stop. Se eu quero criptografar meus discos, eu posso vir aqui criptografar eles, não vou entrar nesse detalhe. Aqui a parte de tag, se eu quiser colocar uma tag, também não vou entrar nesse detalhe aqui, senão vai confundir muito a galera aí. Avançamos. Ele vai mandar aqui verificar e eu vou mandar criar a minha workspace. Galera, isso aqui demora um pouquinho para ser criada, tá? Então, enquanto ela vai criando essa workspace, eu já tenho a minha criada. Para a gente instalar, acessar essa workspace, ela está aqui, ó, você pode ver que ela está sendo criada ainda, ela não criou, tá? Ainda está em status de pendente, está aqui escrito 20 minutos para ser criada, beleza? Eu vou pegar essa aqui que eu já tenho. Só que para isso eu preciso acessar. Como que eu vou acessar essa workspace? Se você vier aqui nessa que eu já tenho criada, ela simplesmente vai me dar meu usuário, as configurações que eu tenho aqui dela, aqui ó, o link para eu baixar o client links, e então eu preciso vir aqui e acessar e baixar esse cliente. Eu entro no link clients.amazonworkspace.com e aqui eu tenho clientes para macOS, iPad, Windows, Android Tablet, Chromebook, Fire Tablet e Web Access. Web Access eu acesso direto via browser. Aqui minha máquina é Windows, eu vou baixar o Windows. Eu baixo um clientezinho, clico aqui, ó, boto para baixar um clientezinho de 40 MB. Eu já tenho ele baixado. A instalação do cliente é Next Finish. Beleza? Então não vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, depois de baixar, esse aqui vai ser o cliente. Ó. Deixa eu minimizar a tela. Esse aqui é o cliente. Então, quando eu instalo o cliente, a primeira tela que vai abrir é essa aqui, ó, pedindo um código de registro. Ah, Leandro, onde é que está esse código de registro? Que código é esse? Eu vou lá na minha workspace e está aqui, ó, Registration Code. Esse é o código de registro da minha workspace. Essa nova que eu estou criando, ela vai ter um outro código de registro, beleza? Então, eu vou pegar o código de registro dessa workspace e vou colar aqui, ó. Deixa eu minimizar que fica mais fácil de enxergar. Vou colar ele aqui. Vou dar um register. Ele vai começar a registrar e vai tentar conectar. Não esqueçam que essa minha workspace ela está desligada, tá? Eu estou conectando nessa aqui, ó, que ela está no status de stop. Então ela está desligada. E agora eu vou colocar o meu usuário. O usuário que eu já criei lá no AD, aquele usuário que eu criei lá no AD antes. E ele vai começar a autenticar na minha workspace. E aí eu vou vir aqui e vou atualizar. Você vai ver que ó, ela está começando a startar. Então ela está indo para o status de start. Está startando a minha workspace. A desvantagem de você ter essa workspace no status de stop é esse. Ela precisa ser restartada. Então o acesso a ela primeiro acesso a ela é um pouco mais demorado, porque ela estava desligada. Então, primeira vez que você chegar no dia para conectar nessa workspace, ela vai demorar um pouquinho mais, justamente por isso aqui, por ela estar desligada. Então, ó, esse aqui é o meu Windows 10, que eu já tinha criado ele antes, tá? Então, é um Windows normal, tanto que você pode ver, ela estava desligada, só que eu já tinha algumas janelas abertas. Então, essa aqui é minha workspace, ó, que vocês estão enxergando na tela. Esse aqui não é o meu Windows, tá? É a minha workspace que está lá na AWS. Eu tenho algumas coisas já instaladas, internet normal,
Vem aqui e coloco, vamos lá, vamos pro YouTube. Ó. Se eu abrir o YouTube aqui, para habilitar o áudio, né? Ó, como é que funciona o áudio, Leandro? Vou dar um play num vídeo aqui qualquer, um vídeo aqui qualquer no YouTube, ó. Esse áudio que vocês estão ouvindo é da Workspace lá. Beleza? Então ele traz o áudio para cá, normal. As Workspaces, o serviço de Workspace da AWS, ele não está disponível em todas as regiões. Então aqui na região de São Paulo, a gente não tem essa Workspace. A gente tem ela somente na região da Virgínia e algumas outras regiões aí.